Olá, meu nome é Vitor Silvestre e você está no Bits e Chips, um canal voltado para desbravar todo o mundo da eletrônica. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o temporizador 555. Você vai entender todo o funcionamento do chip e também como compreender as informações em sua folha de dados. Então, o 555 talvez seja um dos chips mais clássicos do mundo da eletrônica. Esse documento aqui, por exemplo, da Texas, o documento base foi lançado em 1973, ou seja, mais ou menos cerca de 50 anos atrás. Apesar dessa ser uma versão revisada, já de fevereiro de 2025, é muito legal a gente ver que esse mesmo componente que a gente está lendo agora, ele foi usado 50 anos atrás para diversos tipos de aplicação. Então, o documento base para o vídeo de hoje é a folha de dados. Aqui a gente escolheu da Texas, mas você pode pegar de outro fabricante que você achar mais completo. E a gente vai entender toda a estrutura da folha de dados e como interpretar esses valores. Isso tudo, obviamente, para o temporizador 555, certo? Bom, começando aqui, essa é uma estrutura básica de toda a folha de dados. A gente vai ter, geralmente, uma descrição geral na primeira folha sobre o dispositivo, nesse caso aqui o temporizador 555. Então, aqui a gente tem as principais features do dispositivo, ou seja, as ferramentas, as coisas que a gente consegue fazer com o chip. Então, a gente consegue ver, né, que a gente consegue temporizar desde microsegundos, então tempos pequenos, até mesmo horas. A gente tem operação astável e monostável. A gente vai comentar sobre a principal diferença entre essas duas operações mais para frente durante o vídeo. A gente consegue uma razão cíclica ajustável, com a saída padrão TTL, né? Ou seja, transistor to transistor logic. A gente pode conseguir na saída até 200 mA, o que é uma corrente bastante considerável. E quando a gente está trabalhando com chips eletrônicos, sem aplicações com muita potência, esse valor já é bastante grande e a gente consegue acionar bastante coisa com isso também. Então a gente tem as aplicações. Então aqui, assim que você vai pegar um chip, você consegue ver nessa parte de aplicações o que você consegue fazer com aquele chip. Nesse caso, com o 555, a gente consegue fazer diversas coisas, desde temporizadores sequenciais, geradores de pulso, divisores de frequência, moduladores PWM, ou seja, por largura de pulso, ou moduladores por posição de pulso. Dentre diversas outras, a gente consegue fazer geração de rampa também. Então, tudo isso está descrito aqui no datasheet, mas é mais um overview, um resumo geral sobre o dispositivo. Aqui a gente tem o esquemático simplificado da estrutura do 555, ou seja, em uma estrutura mais digital, utilizando flip-flops, comparadores, a gente consegue perceber que esse circuito, esse esquema, ele simplifica o que de fato existe dentro do 555. Na realidade, a gente tem diversos transistores que são responsáveis por criar esse flip-flop, criar os comparadores e todos esses dispositivos aqui dentro. E todos eles estão encapsulados dentro do chip do 555. Então, é muito interessante a gente ver como a eletrônica consegue trabalhar nesse nível mais microscópio também. Então, logo em seguida a gente tem uma descrição do que o dispositivo consegue fazer, e aqui é basicamente um resumo. Então aqui a gente consegue ver, né, que o dispositivo 555 são temporizadores, circuitos temporizadores de precisão, capazes de produzir atrasos de tempo e oscilação. Então, na parte de atraso de tempo ou a operação monoestável, o intervalo de tempo ele é controlado por um resistor externo e um capacitor. Já no modo astável, a frequência e razão cíclica são controladas independentemente com dois resistores externos e um capacitor também externo. Então, basicamente, essa daqui é a operação normal as operações mais utilizadas, o modo astável, o modo monoestável do 555. E aqui a gente tem mais uma descrição sobre a operação mesmo, sobre como os determinados níveis lógicos de tensão que a gente coloca nos pinos do dispositivo, eles alteram seu funcionamento. Seguindo aqui, a gente tem um sumário, todo datasheet tem isso, muito importante para você conseguir se localizar. E bom, aqui temos a parte de configuração de pinos, a pinagem em função dos pinos. Aqui a gente consegue ver duas estruturas do chip 555. Essa aqui mais à esquerda
é a versão com 8 pinos, e essa daqui à direita é o encapsulamento com 20 pinos. Mas vocês podem observar que os pinos eles são basicamente os mesmos. Então, se eu tenho o ground aqui, o meu terra, a minha referência, eu também vou ter o ground aqui. A diferença é que nesse encapsulamento aqui de 20 pinos, eu tenho vários pinos que eles são NC. E aqui o próprio datasheet ele já mostra no internal connection, ou seja, esses pinos eles não são usados. Eles só estão aí porque o encapsulamento de outros chips contém esses 20 pinos, então não seria muito conveniente só para esse chip remover esses pinos. Mas basicamente as funções elas são as mesmas. Então a gente tem aqui já uma tabela de funções de pinos. Então a gente tem o GND que está no pino 1. Eles são sempre nos chips, eles sempre começam aqui nesse encapsulamento e eles vão seguir nesse sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, sempre nesse sentido, começando um aqui, um menor número, e o maior número terminando desse outro lado. Então, aqui a gente tem as funções dos pins. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é que o pino 1 ele é a referência. A gente tem o nosso ground. A gente também tem o pino 8, que é o VCC, ou seja, é a tensão de alimentação de entrada. Inclusive aqui a gente consegue perceber que esse chip ele pode ser alimentado desde 4.5 volts até 16 volts. Então a gente consegue perceber que é bastante ampla essa faixa de tensão de alimentação. E a gente tem outros pinos também. A gente tem o pino CONT, que é a tensão de controle, que a gente consegue selecionar os limiares dos comparadores internos do 555. A gente também tem um pino de descarga, para a gente descarregar o capacitor. Lembram que tanto na operação monoestável como na estável, a gente também tem um capacitor. Então esse pino ele vai descarregar através de um transistor. A gente consegue descarregar o capacitor quando assim for necessário. Temos o pino de saída, que é literalmente onde a gente vai ter o nosso sinal, o nosso pulso, seja ele um pulso só ou um sinal com frequência, como uma modulação PWM. Temos o pino de reset, onde a gente consegue resetar para ele iniciar um novo ciclo, se assim for necessário. Temos outros dois pinos, que são o gatilho e o threshold, o limiar, que a gente consegue selecionar quando que o pulso vai começar ou terminar. Então, aqui, com o gatilho, a gente tem o começo do pulso da temporização de entrada e aqui o final da temporização de entrada. Logo após, a gente também tem as condições, onde as saídas vão ficar altas ou em nível lógico baixo. A gente vai ver isso mais para frente. Seguindo, a gente tem a parte de especificações. Essa é uma parte muito importante e que é dividida em algumas seções. Essas especificações elas podem ser especificações elétricas máximas, especificações recomendadas do próprio fabricante para o chip funcionar, ou até mesmo especificações térmicas. Então é muito importante. Geralmente no início nós temos aqui os parâmetros máximos que ele consegue, que o chip, que o dispositivo consegue trabalhar. Então aqui, inclusive, um detalhe muito importante, que está aqui descrito, é que somente em temperaturas, no range de temperatura ao ar livre, né? Então, obviamente, não vai funcionar em temperaturas maiores. Algumas dessas medidas. A gente tem aqui, obviamente, isso tem um range, né? Um alcance, mas a gente tem que estar dentro desse range. Então aqui a gente consegue ver que basicamente o maior valor de tensão de operação que a gente consegue alimentar é os 18 volts. Lembrando que esses valores aqui, eles são os máximos, não são recomendados. Eles só avisam que, por exemplo, se a gente colocar acima de 18 volts, com toda certeza o chip vai ser danificado. Então é importante que a gente mantenha-se abaixo disso e mantenha-se ainda nem chegar a esse nível de 18 volts, porque apesar dele funcionar ainda, dele suportar esses 18 volts, a gente pode acabar diminuindo a vida útil do dispositivo, certo? Então aqui a gente tem atenção nos pinos de controle, reset, threshold e trigger, e ela é limitada ao valor da tensão de alimentação que a gente está usando no chip. A gente também tem a corrente máxima, de 225 miliamperes, e algumas temperaturas. Essa questão aqui de temperatura de junção é muito importante, principalmente quando a gente está fazendo os cálculos térmicos do dispositivo. Por fim, a gente também tem a temperatura de armazenamento, ou seja, a gente pode guardar esse chip entre as temperaturas de menos 65 graus, ou seja, bastante frio, e até mesmo a 150 graus.
Aqui a gente tem informações sobre descargas eletrostáticas, elas não são muito relevantes para o propósito do vídeo agora. E aqui a gente tem as operações, as condições recomendadas de operação pela própria fabricante, ou seja, uma tensão de alimentação que vá de 4.5 até 16 volts ou até 18 volts, depende da versão do chip que a gente tem. A corrente, apesar do máximo ser 225, o fabricante ele recomenda que a gente não passe dos 200 mA, até mesmo para preservar o dispositivo, aumentar, como eu disse antes, a vida útil, né, para a gente não ter um envelhecimento precoce do temporizador. Aqui a gente já tem outras informações térmicas. Novamente, isso aqui é muito importante, principalmente quando altas potências estão sendo dissipadas, e aí a gente pode fazer uma análise se é necessário ou não um dissipador térmico acoplado ao chip. Bom, aqui são as características elétricas. Então, tem diversas condições de testes, ou seja, geralmente aqui nessa folha de dados, as condições de teste são uma alimentação de 15 volts e depois uma alimentação de 5 volts. A gente tem os valores mínimos, os valores máximos e os valores típicos, né? Os valores normais. Ou seja, quando a gente está com uma tensão de 15 volts de alimentação, o threshold, né? O nível geralmente vira em torno de 10 volts, né? A gente tem essas faixas. É a mesma coisa, 5 volts, a gente tem o 3V3, ou 3,3 volts. A gente tem isso para cada pino. É muito importante você ficar atento a isso. A gente também tem aqui as informações sobre o nível de tensão em nível lógico baixo da saída e em nível lógico alto. Então a gente pode observar aqui, ó, que em nível lógico alto, em 15 volts, a gente tem mais ou menos 13,3 volts na saída, né? Com alimentação de 15 volts. Então é importante a gente saber o nível desse pulso, porque dependendo desse nível, ele pode ou não satisfazer a aplicação que a gente quer. Então, às vezes, a gente precisa de um nível de tensão um pouco mais alto, às vezes, um nível de tensão um pouco mais baixo. Ou seja, com esses 5 volts aqui, a gente vai ter 3,3 volts na saída. Será que esses 3,3 é necessário ou a gente vai precisar desses 5 volts? Obviamente, isso depende do chip. Creio eu que existem chips de outros fabricantes que conseguem ter os 5 volts na saída. Mas para essa folha de dados em específico, a gente só tem os 3,3 volts. Aqui a gente tem as características de chaveamento. Então a gente consegue saber o tempo de subida dos pulsos e de descida, muito importante também. E aqui a gente tem as curvas características do dispositivo. Então é muito interessante que um engenheiro, que todo projetista eletrônico, ele consiga extrair as informações dessa curva, dessas curvas aqui que são colocadas, né? Então, por exemplo, a gente consegue ver nessa curva, nesse gráfico aqui da esquerda, que ele relaciona a tensão de alimentação do chip com a corrente de alimentação. Ou seja, ele fala isso quando a saída está em nível lógico baixo e sem nenhuma carga acoplada. Então aqui a gente consegue analisar basicamente a corrente que a nossa fonte de alimentação tem que fornecer para o chip conseguir trabalhar de forma apropriada. Então tem diversos níveis de temperatura ambiente, então para 25 graus Celsius, para menos 55 graus Celsius e para 125 graus Celsius. Esse 125 graus Celsius, obviamente, é o ponto mais crítico. Né? Quanto menos crítico seria justamente a temperatura ambiente. Então, como que a gente consegue interpretar esse gráfico? Basicamente, aqui, quando a gente tem uma tensão de alimentação de 5 volts a 25 graus Celsius de temperatura ambiente e uma tensão de alimentação de 5 volts, a gente pode fazer a interseção, a gente percebe que a corrente que a nossa fonte precisa fornecer para o chip funcionar, ela é de 3 miliamperes. Então a gente precisa pensar também na potência que a nossa fonte de alimentação consegue fornecer. Isso, como vocês podem observar, são valores muito baixos, né? É uma corrente muito baixa. Não tão baixa assim, existem chips que funcionam com uma corrente menor, mas ainda assim 3 miliamperes é uma corrente muito baixa. Para qualquer tipo de fonte comercial que você vai utilizar, você não vai ter nenhum problema com isso. Então é uma fonte realmente muito baixa. Mas a gente consegue ver esse nível de corrente para outros níveis de tensão e outros níveis de temperatura. Então, muito interessante mesmo. Aqui a gente tem uma continuação das curvas características. E agora a gente vai falar um pouco sobre o funcionamento detalhado do chip 555. Aqui nós temos basicamente o diagrama
simplificado, obviamente, não existe isso desta forma dentro do chip. Cada bloco desse, seja o comparador ou o flip-flop que a gente tem aqui, eles são montados por diversos transistores, ok? Mas basicamente o funcionamento é constituído nesses diagramas aqui. Então, o que a gente tem no diagrama interno do 555? A gente tem comparadores, constituídos basicamente de dois comparadores, um flip-flop RS ou SR, como você queira chamar, um transistor bipolar de junção, a gente também chama de TBJ, e 3 resistorzinhos aqui, ó. Um fato curioso é que o temporizador 555 ele foi idealizado com esse nome porque são 3 resistores iguais de 5 kΩ. E daí ele recebe esse nome 555. Bem interessante, certo? Como a gente tem esses 3 resistores de 5 kΩ, eles são todos iguais, e a gente tem uma tensão de alimentação de VCC, por divisor de tensão, a gente pode entender que a queda de tensão em cima de cada um desses resistores, ela vai ser igual, porque eles têm o mesmo valor de resistência e a tensão de alimentação ela é fixa. Então, aqui a gente vai ter VCC vezes 2/3, e aqui a gente vai ter VCC vezes 1/3, ou 1/3 de VCC. Nesse ponto, nesse ponto. Obviamente, todos os valores com referência ao ground, ao meu terra do circuito, ok? Bom, então a gente consegue observar que o funcionamento ele é bastante simples. A gente vai ter esse pino de controle cuja tensão normalmente ela está em 2/3 da tensão de alimentação. Então, por exemplo, se eu tiver uma tensão de alimentação de 6 volts, aqui eu vou ter 4 volts. Obviamente não usei 5 para facilitar os nossos cálculos, né? Mas você pode realizar esse cálculo para 5 volts. Então eu vou ter aqui 4 volts normalmente nesse pino. Obviamente, aqui a gente vai ter o gatilho, que é um pino externo do dispositivo, e a gente vai ter o pino de threshold. E como funciona isso basicamente? Sempre que o pino de trigger, o pino de gatilho, ele for menor que esse 1/3 de VCC, que para o caso de 6 volts dá aproximadamente 2 volts aqui, sempre que esse trigger ele assumir nível lógico 0, ele vai ser menor que esses 2 volts aqui. Então o comparador ele vai exibir nível lógico alto na saída. Ou seja, o S ele vai receber nível lógico alto. Quando isso acontece, a gente vai ter aqui, por exemplo, o nosso reset nível lógico baixo. A gente tem que a saída do nosso flip-flop, ela atinge também o nível lógico alto. Então, nesse caso, a saída ela atinge um nível lógico alto. Ou seja, ela está em high. Obviamente, esses pequenos círculos eles indicam uma inversão no nível lógico, se fossem portas NOT, portas lógicas NOT. Então, se aqui eu tenho um nível lógico alto, aqui eu vou ter um nível lógico zero, logo aqui eu vou ter um nível lógico alto novamente. Quando o nível lógico aqui está zero, significa que esse transistor aqui ele está em corte, ou seja, eu não tenho uma conexão entre o ground, o GND, e o pino de descarga. Dessa forma, o capacitor ele não consegue descarregar, ele fica somente em período de carga. Quando eu tenho esse período de carga do capacitor, o meu pulso ele está em nível lógico alto, porém, dependendo da forma como eu conecto esse capacitor, a partir do momento que ele atinge um nível de tensão vinculado ao pino de threshold, o que acontece? Quando o pino de threshold ele passa esse valor de VCC sobre 2/3, eu vou ter agora um nível lógico alto nesse comparador aqui.
E esse pino, ele atinge esse valor quando o meu capacitor, a tensão do meu capacitor, ela carrega até passar essa tensão de limiar. Então agora a gente vai ter uma outra configuração aqui, certo? Vou até dar uma apagada para a gente conseguir analisar novamente nessa nova configuração. Bom, aqui como a gente vai ter agora um reset em 1, a gente vai ter que esse flip-flop aqui, ele vai resetar. Então eu vou ter um nível lógico na minha saída Q baixo. Obviamente, novamente a gente vai frisar dessas portas lógicas de inversão de valor. Aqui eu vou ter um nível lógico alto, mas aqui eu vou ter um nível lógico baixo. Como que a gente consegue perceber isso? Porque se aqui eu tenho um nível lógico baixo, eu inverto o valor, eu vou para nível lógico alto. Depois, se eu inverto o valor de novo, eu vou para nível lógico baixo. Então, a minha saída, que antes estava em nível lógico alto, ela desceu e agora ela se encontra aqui, ó, em nível lógico baixo. Contudo, agora eu polarizei o meu TBJ. Então, agora ele está em saturação. O que significa que eu tenho um caminho aqui de baixa impedância entre o meu GND, minha referência, e o meu pino de descarga. E assim eu consigo descarregar o capacitor. Basicamente, essa é o funcionamento básico para todos os modos do 555. E a gente vai conseguir ver agora como que os componentes eles são associados. Aqui a gente tem um outro diagrama de blocos mostrando o funcionamento. E aqui a gente tem a configuração monoestável. A gente pode perceber aqui que a gente tem um capacitor que ele está justamente conectado ao pino de threshold, certo? E esse capacitor, junto com esse resistor aqui, eles definem a constante de descarga do capacitor e a partir disso a gente consegue controlar a largura do meu pulso. A largura do meu pulso, né? Aqui na saída. Então, a gente consegue observar aqui a forma de onda da configuração monoestável do 555. E aqui a gente consegue ver uma tensão de alimentação. E assim que a gente tem essa descida para o nível lógico baixo, aqui, ó, a gente tem o início do pulso. Ou seja, assim que esse momento existe, o pulso ele é formado. Ou seja, enquanto a tensão ela estava em tensão de entrada, ela estava em nível lógico alto, a tensão de saída ela estava em nível lógico baixo. Assim que a gente tem essa borda de descida aqui, a gente tem a formação do pulso. Isso se repete. Então a gente consegue, obviamente, cada vez que a gente tem essa borda de descida na tensão de entrada, a gente consegue formar esse pulso na tensão de saída. E aqui a gente consegue observar que, nesse mesmo momento, a tensão do nosso capacitor, que está no pino de threshold, ele começa a carregar, até que ele chega a um ponto onde o pino de descarga ele é curto-circuitado com a minha referência, e aí o capacitor ele descarrega. Então a gente tem o processo aqui de carga e depois o processo de descarga. E isso fica se repetindo ciclicamente. Uma curva muito interessante é que para diferentes níveis de tempo, a gente consegue uma combinação entre valores de capacitância e valores de resistência. Então essa aqui é uma tabela de referência. Obviamente, idealmente a gente define o nosso capacitor, porque os valores são mais restritos, e a partir disso a gente escolhe o nosso resistor. Então vamos supor que a gente quer um tempo de 1 segundo de duração do nosso pulso. Então seria esse tempo aqui, ó, que o pulso fica em alto. Esse seria o nosso 1 segundo. E a gente tem um capacitor de 1 microfarad. Qual o valor de resistência que a gente quer para ter esse 1 segundo? Então a gente pode só subir, ó, fazer uma linha horizontal e aqui a gente faz uma linha vertical. Você consegue perceber que o resistor é o de
1 mega, ou seja, com um resistor de 1 mega ohm e um capacitor de 1 microfarad, eu vou ter um tempo aproximado de duração de pulso de 1 segundo. Essa operação aqui, ela é muito utilizada quando a gente está acionando alarmes, por exemplo. Ou seja, no caso, a nossa tensão de entrada vai ser a leitura de um sensor. Se ele detecta que alguém invadiu uma casa ou um veículo, ele aciona o alarme. O alarme pode ser tanto só visual, uma sirene, ou até mesmo uma buzina, para deixar todos ao redor mais alerta do que está acontecendo ali. É uma das aplicações do modo monoestável. A gente também tem a operação astável, e dessa vez a gente tem um resistor a mais, a gente tem um resistor RA, a gente tem um resistor RB e a gente tem o nosso capacitor. O capacitor ele continua linkado ao pino de threshold, porém dessa vez a gente pode observar que ele também está ligado ao pino de gatilho, ao pino trigger, o que não acontecia antes. Esse pino, na configuração monoestável, ele não está conectado com esse pino. São pinos distintos. Porém, aqui é feita a ligação e aí a gente consegue fazer com que o próprio chip, o próprio 555, ele se autogatilhe. Ou seja, a gente não precisa mais ficar mexendo na tensão de entrada toda vez que a gente quiser que o pulso apareça. Os pulsos aqui, eles são periódicos. Então a gente vai ter a carga do capacitor, depois que ele chega naquele determinado nível, a gente tem a descarga do capacitor. E os pulsos, a gente vai ter o tempo em nível alto. Esse H aqui, ele é de high, significa alto. E a gente tem o tempo do pulso em baixa, que esse L vem de low, ou seja, o tempo em nível lógico baixo. Então é importante porque com esses parâmetros aqui a gente consegue definir, por exemplo, o período, onde o período do pulso ele é basicamente o tempo em nível lógico alto mais o tempo em nível lógico baixo, o que faz com que a frequência desse sinal, que é 1 sobre o período, ou seja, o inverso do período, ela é o tempo lógico em alta mais o tempo lógico em baixa, certo? E a gente também consegue definir a razão cíclica, ou seja, o tempo desse período que o sinal está em nível lógico alto. E basicamente a nossa razão cíclica, eu vou chamar aqui de D, ela é o tempo lógico em alta sobre o período, que é o tempo lógico em alta mais o tempo lógico em baixa. Então, a partir dessas equações, a gente consegue projetar os valores da capacitância e das duas resistências para que a gente consiga atingir a razão cíclica que a gente quer e a frequência do sinal que a gente quer também. Então aqui a gente tem as equações já variadas com RA, RB e RC para tempo lógico, para tempo do sinal em nível lógico alto e tempo do sinal em nível lógico baixo. Obviamente aqui a gente tem a mesma definição que eu fiz antes, né? Que o período ele é o tempo lógico em alto mais o tempo lógico em sinal baixo e a frequência é o inverso do período. A gente consegue observar uma coisa que é muito importante, o que seria a razão cíclica, que essa expressão aqui ela tem uma limitação. Qual é a limitação? Se a gente tem o nosso resistor RA 0, essa expressão ela vira RB sobre 2RB, o que nos dá uma razão cíclica mínima de 0,5. Se o meu RB agora, que é nulo, essa expressão ela vira RA sobre RA, que dá 1. Ou seja, a minha razão cíclica ela transita entre 50% e 100%. O que quer dizer que, para essa configuração, eu nunca vou conseguir um pulso onde o tempo em nível lógico alto é inferior ao tempo em nível lógico baixo. O que é muito crítico, porque algumas aplicações necessitam dessa razão cíclica mais baixa. Contudo, existe uma forma de a gente corrigir isso, utilizando diodos, apesar de não ser o propósito desse vídeo. Se vocês quiserem, eu posso trazer depois no canal.
tanto a parte de projeto como os resultados de simulação, mas a gente consegue sim atingir razões cíclicas menores que 0,5. Esses são os dois principais modos do chip. A gente também tem uma operação com um divisor de frequência, então a gente consegue pegar uma frequência mais elevada e transformar em uma frequência menos elevada, o mesmo sinal, então é bastante interessante isso. E a gente tem alguns outros tipos de aplicações típicas do chip que o próprio LaTeX da Texas também traz, seja detector de pulso faltando, pulso subido aí, né? A gente tem a própria modulação PWM, a gente tem a modulação por posição de pulso também, dentre diversas outras informações. Inclusive, a gente pode colocar os temporizadores 555 em cascata para gerar timers sequenciais. Então, é uma aplicação bastante interessante. E a gente consegue, por exemplo, fazer pulsos com diferentes larguras, e sequenciais, ou seja, a saída do segundo 555 ela só começa quando a saída do primeiro 555 ela vai para nível lógico baixo. A mesma coisa do segundo para o terceiro. Então a gente cria esses pulsos sequenciais, que também é muito interessante. A gente tem aqui algumas informações sobre a alimentação do chip. Então, capacitores de bypass ou de desacoplamento são muito recomendados. Os valores também a fabricante já coloca. E aqui a gente tem alguns dados sobre as últimas revisões que foram realizadas nesse documento e atualizações pela própria fabricante. E por fim, temos aqui informações sobre o encapsulamento do chip, que também é muito importante. Então aqui a gente tem todas as medidas para você conseguir desenhar aquela footprint para quem vai já trabalhar com projetos em placas de circuito impresso ou printed circuit boards, certo? A gente tem todas essas informações de detalhes mecânicos aqui também. Seja você utilizando componentes point-through-hole, como esse componente aqui, onde literalmente a gente vai ter um furo na placa para que esse terminal consiga entrar, ou até mesmo componentes SMD, onde a solda ela ocorre na própria superfície da placa, sem necessidade de furos, o que torna o componente muito mais compacto, certo? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que todos tenham gostado. Se vocês tiverem mais sugestões, eu posso estar trazendo aqui no canal. E é isso. Muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva e até a próxima. Valeu!